Então tá, pessoal, vamos começar o dojo. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá, tudo pronto. Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá. Dojo de testes unitários e aplicação com PHP. Estou muito feliz aí que tem uma galera aí para aprender teste unitário. Com certeza o que eu trouxe para vocês vai ajudar muito. Eu preparei bastante coisa legal, tá? Meu nome é Jefferson Cardoso. Eu faço parte da Squad Master Chefs aqui do GPA, Grupo Pão de Açúcar, né, um dos clientes da CWI. O roteiro que eu vou seguir aqui tem duração de mais ou menos 1h30, sendo aí 1 hora para a apresentação em si, tanto a parte dos slides quanto a parte prática, parece que vai ter parte prática também. E mais 30 minutos aí para tirar dúvidas, questões, perguntas aí que possam surgir, e também ter uma gordurinha, né, se alguma coisa atrasar um pouco. O roteiro em si eu vou começar falando dos tipos de testes, e eu acho muito importante explicar como o teste unitário se encaixa nos tipos de testes que existem, me dá bem essa visão de que cada teste tem o seu objetivo, tem o seu espaço, o teste unitário não seria diferente. Aí depois disso aí sim eu vou falar sobre os testes unitários, vou trazer alguns conceitos que eu acredito que são importantes, até de como estruturar um bom teste, o que são essas unidades, então até boas práticas aí que pode trazer, então toda essa base conceitual que não é muita coisa, mas ela ajuda muito no entendimento e a fazer bons testes. Talvez aqui tenham pessoas que já tenham feito testes unitários que saibam essas coisas, mas não saibam que tem um nome, e saber o nome acaba ajudando muito. Depois disso eu vou trazer uma parte prática, que aí vai ser a maior parte da palestra, que eu vou desenvolver uma suíte de testes aqui junto com vocês, passo a passo. O meu objetivo aqui, com certeza, não é encerrar o assunto, não é terminar o assunto de testes unitários, mas sim dar uma semente, de certa forma, né? Plantar uma sementinha aí. Talvez aqui tenham pessoas que nunca tenham feito teste unitário, tem pessoas que talvez já tenham feito, mas não gostaram muito, ou não conseguiram fazer, não conseguiram aprender. Então, aqui é bem a minha ideia é justamente dar essa sementinha, não esgotar o assunto, porque precisariam de vários dojos, e até eu já adianto que não seriam dojos teóricos, porque não tem tanta teoria assim para aprender. Teste unitário tu aprende na prática, tu aprende fazendo, mas é algo que com certeza não tem como esgotar. Então, a minha ideia aqui é plantar bem essa semente que vocês possam crescer, aprender, e quem sabe eu botar isso no dia a dia dos times para quem não tem. Dada essa introdução, né, inicial, vamos para a palestra em si. Eu queria começar com uma pergunta, tá? Vocês não precisam abrir o microfone e responder, eu só quero que cada um pense consigo mesmo. Você faz testes? Você faz testes? Talvez alguns aqui tenham pensado, eu não faço teste unitário, eu não faço teste de tela, eu não faço teste de integração. Mas o ponto que eu queria desconstruir é que talvez todos vocês aqui já tenham feito testes, ou até façam no dia a dia. Porque aquele teste na mão, aquele teste, vamos ver se o botão está funcionando, vamos ver se o meu console lá está mostrando o que eu quero, de certa forma é um teste, só que é um teste muito rudimentar, não é estruturado, não tem... Mas o meu ponto que eu quero desconstruir aqui é que o teste ele vai ser feito, ele vai fazer parte do time, mesmo que ele não esteja estruturado, mesmo que tu não use técnicas de teste. O time vai fazer testes, mesmo que seja na mão, ou no pior cenário, em um time que não tenha testes, o cliente vai fazer testes para a gente, que é a pior coisa que tem. E aí, pensando em tipos de testes, começando com os tipos mais básicos, a gente tem os testes manuais, e aí entram esses testes na mão, digamos assim, mas também entram os testes manuais com roteiro, como que os QAs fazem muitas vezes. E do outro lado, a gente tem os testes automatizados, né, que aí a gente já tem o auxílio da máquina, e o unitário se encaixa dentro desses testes automatizados, e em cima disso, a máquina vai nos ajudar muito, então ele vai ter uma série de vantagens em cima disso. E aí, entrando nos testes automatizados, eu trago essa pirâmide aqui, que ela é muito clássica quando se fala de testes, ela resume, de certa forma, tá? Porque não existem outros tipos de testes, mas ela meio que resume os tipos que existem. Ela fala desses 3 tipos, o E2E, ou o end-to-end, ou ponta a ponta, né, em bom português, o teste de integração, o teste unitário. São esses 3 tipos. O que seria o E2E, o ponta a ponta? Ele é um teste do todo, ele é um teste, digamos, por exemplo, se a gente pegar um endpoint de uma API, eu chamo aquele endpoint e eu vejo o retorno. Então, com isso, eu consigo testar o todo. Eu não estou testando o código que está lá dentro, eu estou testando o todo. É um teste, digamos que caixa preta, de certa forma, porque ele independe. Se a gente pensar, por exemplo,
numa tela, eu posso testar o botão, eu posso testar o fluxo da tela, mas eu não estou envolvendo com código, eu estou testando o todo. Então, uma frase para ele seria, o todo não está funcionando. É isso que ele vai me responder. O teste unitário, por outro lado, ele já é o oposto do ponta a ponta. Ele vai me dizer o código, ele é como se fosse uma lupa, ele está lá dentro, ele diz a unidade. Se aquela unidade está funcionando ou não. Então, a questão que ele vai me responder é, esse código não está funcionando, ou está funcionando. E aí o terceiro, que está no meio, a gente tem o teste de integração, e o teste de integração poderia ter várias derivações dele, tá? Mas ele, de certa forma, é um meio termo, então ele é um teste que ele não testa o todo como ponta a ponta, mas ele também não foca numa unidade só, ele foca em um conjunto de unidades que podem ser poucas, podem ser muitas, dependendo aí do nível do teste de integração que tu estiver fazendo. Então, uma questão para ele seria, ó, esse módulo não está funcionando, né? Então, é bem essa ideia de conjunto. E aí, fazendo uma analogia para uma casa, né? Se a gente for pensar a casa, o todo, né? A gente teria aí o teste ponta a ponta como sendo a casa, aí pensando, sei lá, num condomínio de casas. A casa seria a funcionalidade, seria o todo. O teste de integração seriam as partes maiores dessa casa, então a janela, a parede, a porta, o telhado, e o unitário seriam as unidades menores. Então a gente está falando de tijolo, a gente está falando de cimento, a gente está falando de madeira. Então é o mínimo que constrói aquela casa. E se a gente olhar nessa pirâmide aqui, a gente vê que tem muito menos ponta a ponta do que unitário. Por que isso? Porque a gente tem muito mais tijolo do que casa, né? Casas são funcionalidades, são poucas funcionalidades, né? Na proporção de unitário. Então, a gente pode ter dezenas de ponta-pontas para milhares de unitários, né? Porque o todo é composto por várias partes pequenas, e o unitário é bem essa ideia. E aí, falando dos testes unitários, né, uma primeira dúvida que pode surgir, que eu falei, os tijolos da casa, as unidades, mas o que seriam essas unidades que a gente testaria no teste unitário? Vai depender um pouco da linguagem, do paradigma que tu está trabalhando, mas, no geral, tu vai estar falando de classes, de métodos e linguagens orientadas a objeto, tu vai estar falando de funções e linguagens funcionais, né? E se tu também está falando do front-end, se faz muito teste unitário para front-end, tu pode estar falando de componentes, então um componente React, um componente Angular, um componente Vue, também podem ser testados em nível unitário. Claro, dependendo da estrutura de componentes, né? Os componentes sendo pensados como unidades. E uma segunda questão que pode vir, né? Porque eu falei do ponta a ponta, o teste do todo, eu testo a tela, eu testo o endpoint inteiro. Por que eu só não crio o teste do todo, o teste ponta a ponta para tudo? Por que eu testo as unidades? Quais são as vantagens? Porque, imagina, eu estou testando cada tijolinho, isso não, alguém pode pensar, isso não dá muito mais trabalho, por que eu testo isso e não testo só o todo? Pois bem, tem algumas vantagens do teste unitário que são específicas dele, né? Cada nível, como eu falei, tem o seu objetivo, tem o seu espaço, mas o unitário tem vantagens específicas dele. Aqui eu foquei em algumas, tá? Alguns pontos que eu julgo interessante. O primeiro é focar em partes específicas de uma funcionalidade. Muitas vezes, aí vocês desenvolvedores talvez vão se identificar, a gente faz algo que o todo não é complexo, mas às vezes a complexidade está numa parte específica, está em 10 linhas de código. Vamos pensar no cálculo de frete, por exemplo. O todo não é complexo, mas tu tem aquela regra de negócio que é complexa, que se falhar a gente está ferrado, o cliente está ferrado, está todo mundo ferrado. O teste unitário vai permitir tu testar aquilo, vai permitir focar naquelas 10 linhas e tu saber se aquelas 10 linhas estão funcionando ou não, independente do todo. Então, é uma vantagem que eu julgo uma das mais importantes do teste unitário. Ele dá essa habilidade de tu focar no código. Como o teste unitário ele chama código que já existe, porque vocês vão ver que é muito mais simples do que parece, tu está simplesmente usando o código que já existe, tu está usando o código da tua aplicação para testar. Então, ele se torna muito rápido de construir e tu tem uma velocidade muito grande no feedback, porque tu está executando linhas de código e isso acaba sendo muito mais simples. Um ponto que é interessante do teste unitário, ele tem essa capacidade de servir como uma documentação ativa do código testado. Pensem assim, tu cria um código, tu desenvolve testes, o teste, se tu for olhar a forma que ele está escrito, ele simplesmente está executando o teu código. Então, o cara que olhar o teu teste, ele vai conseguir ter uma noção de como aquele código funciona, como aquele código deve ser usado em um cenário específico.
Então, o teste ele tem esse caráter de documentação, não a única, os outros tipos de documentação têm a sua importância, mas ele é um tipo de documentação muito interessante, porque é uma documentação ativa. Então, se o teste quebra, tu sabe que o código naquele cenário não está se comportando da forma que o teste diz. Então, é uma vantagem muito grande. E, por fim, o teste unitário ele tende a melhorar a qualidade do código no geral. Se alguém aqui nunca fez, ou tipo, tem um sistema mais legado e vai tentar fazer um teste unitário, vai perceber que muitas vezes vai ser difícil, porque tu vai olhar, eu tenho métodos gigantescos, classes gigantescas, e aí tu vai tentar criar o teste, vai ver, nossa, tem dependência com banco de dados, tem dependência com a API externa. O teste unitário acaba não indo bem. Então, o teste unitário te força a ter um código mais simples, com menos dependências, com menos responsabilidade, até para ficar mais fácil de fazer o teste. Aí, dito isso, né, entrando nesses pontos de vantagens, desvantagens, possibilidades, tipos de teste, aí eu queria trazer alguns conceitos, agora já específicos de teste unitário. Alguns deles também servem para outros, tá? Mas aqui vai ser um discurso um pouco mais focado no unitário. O primeiro conceito que eu queria trazer é o conceito de cenários de teste. Ele não é um conceito muito complexo, talvez vocês já tenham visto, e até saibam instintivamente. Pensem assim, se a gente pensar numa tela, uma tela de login. Vamos imaginar a tela de login, o cara preenche o usuário, preenche a senha corretamente e aperta no botão logar. O correto que deve acontecer, vai logar, vai ser direcionado para uma outra tela, vai ter uma mensagem de sucesso. Esse é um cenário. Mas se o cara não preenche o e-mail, e se não preenche a senha, e se preenche errado, percebam que são todas possibilidades nesse labirinto da tela, da mesma forma no código. Então, se tu tem o código lá, pensa que o teste vai executar aquele código, tu tem um if. O teste pode entrar naquele if ou não entrar. São duas possibilidades. Então, esses caminhos são os cenários de teste que a gente vai ter. Aliado, claro, à regra de negócio, porque normalmente os cenários vão vir a partir de regras de negócio que são definidas no desenvolvimento. O segundo conceito que eu quero trazer é o conceito de suítes de teste. As suítes de teste, elas vão na ideia da gente organizar os nossos testes. E essa organização pode ser dada de várias formas, tá? Uma organização mais simples de suíte de teste seria eu ter uma suíte por tipo de teste. Então, eu posso ter uma suíte de teste unitário, eu posso ter uma suíte de teste de integração, eu posso ter uma suíte de teste ponta a ponta. Eu também posso ter suítes por contexto, então se eu tenho um sistema gigante, eu posso separar suíte de pedido, suíte de cliente, eu posso ter isso separado. Eu posso ter suítes para testes mais lentos, para testes mais rápidos. O meu ponto aqui é livre, tu organiza suítes da forma que achar melhor, mas de início, normalmente, tu organiza suítes por tipo. Então, tu tem uma suíte para unitário, uma suíte para integração, e por aí vai, de acordo com os tipos que o sistema pedir e que tu escolher utilizar. O próximo conceito, e aí já entrando na estrutura de um teste, eu quero trazer uma ideia de estrutura de teste que ela é muito utilizada, tá? Ela é chamada de AAA. Aqui entra uma daquelas questões que talvez vocês já tenham ouvido falar, já tenham até utilizado, mas não saibam que tem um nome. O AAA é uma forma muito comum de estruturar um teste. Isso não vale só para unitário, mas principalmente para unitário. Ela é dividida em arrange, act e assert. O que seria isso? Pensa que no arrange, eu vou, por exemplo, testar um cálculo de frete. Para testar o cálculo de frete, pensando em nível de classes e métodos, provavelmente eu vou ter que instanciar a classe relacionada, eu vou ter que gerar dados, eu vou ter que ter toda essa preparação. Essa parte de preparação no teste é chamada de arrange. Eu estou preparando o cenário que eu vou executar. O act é a segunda parte, que é onde eu vou executar esse cenário que eu preparei. Pegando para o exemplo de cálculo de frete, eu vou chamar o método calcular, por exemplo. Eu estou executando. Normalmente o act vai ser uma coisa só, eu estou agindo, eu estou fazendo uma ação. Né? Talvez vai chamar um método ou alguma outra coisa parecida. E por fim, eu tenho que verificar se essa execução, esse act, gerou o resultado que bate com o que eu esperava, porque o teste parte do ponto que tu tem algo que tu esperava acontecer e algo que aconteceu, e essas duas coisas têm que bater. Então, o assert vai ser tu verificar se o resultado bate com o esperado. E aí eu queria reservar mais um slide para falar das asserções, porque elas são bem importantes. Ela vai ser a verificação do teste, então um teste sem asserção, de certa forma, não existe, né? Porque ele só está executando código sem testar nada.
E parte da ideia do teste é tu verificar coisas, se as coisas batem com o que tu esperava, como eu falei antes. E essas asserções vão poder ser de várias formas, né? Então, e aí isso depende do framework, mas no geral tu vai ter métodos, o teu framework de teste vai fornecer métodos muito semelhantes a esses. Então, por exemplo, um assert equals, que tu espera que o valor gerado bata com o que tu esperava. Então, uma asserção de valor, por exemplo. Um assert true, tu criou uma validação e ela retorna true ou false. Vai usar um assert true, um assert false. Um texto que contenha uma determinada palavra, um assert contains, uma lista, um assert count para a quantidade de itens. Tu também mesmo pode verificar coisas bem específicas de código. Se retornou um objeto da classe que eu esperava, um assert instance of. Então, são todas essas verificações que tu pode fazer. E uma que é especial, que também o teste unitário permite tu verificar comportamentos do teu código. Então, se o código ele gera uma exceção, por exemplo, tu pode verificar, olha, eu tenho esse grupo de linhas aqui, eu espero que gere uma exceção, porque eu tenho uma regra de negócio que diz, se entrou aqui com esse valor, gera uma exceção. Isso é bem comum acontecer, os desenvolvedores provavelmente vão saber. Tu pode verificar no teste unitário que ele vai gerar uma exceção usando um expect exception, por exemplo. E aí, outro conceito que eu queria trazer é o conceito de cobertura de código, que é algo bem legal, não é algo propriamente dos testes unitários, mas é um ajudador, de certa forma, que ele vai permitir tu saber muitas coisas. Então, pense que eu falei lá dos cenários, eu falei, o código pode, na hora de executar o teste, ele pode executar o código entrando no if ou não entrando no if. Então, pense que o teste está navegando pelo código e tem lugares que ele passa, tem lugares que ele não passa. Alguém pensou, e se eu tivesse uma forma de visualizar isso? Nasceu a cobertura de código. Então, a cobertura de código vai te dizer por onde os testes passam. Quais linhas de código foram cobertas e quais não foram cobertas. E a cobertura de código ela vai ser meio que uma bússola. Talvez alguém aqui com mais conhecimento vai dizer, ele te engana às vezes. Eu concordo, a cobertura de código pode te enganar algumas vezes, mas para quem está começando, ela é uma bússola muito boa, que ela permite tu ver a cobertura de código conforme está chegando, né? Então, tu ter uma cobertura de código alta tende a dizer que tu tem uma qualidade boa de testes, né? Que tu está fazendo bastante teste. Tende, né? Claramente. Então, ele também é uma bússola de o que falta testar e principalmente quando parar, né? Então, quando tu já testou demais, já tá bom, já chegou num ponto bom de cobertura. Então, ela é bem interessante nesse sentido. E aí, entrando em ferramentas, tá? Esses conceitos que eu falei para vocês, eles não são do PHP, tá? Não são do PHP, não são do Java, não são de nenhuma linguagem, eles são meio que gerais, assim. Então, os frameworks de teste implementam eles de forma muito parecida, uma diferencia ou outra em cada um, mas no geral é muito parecido. Então, por exemplo, para o PHP a gente tem o PHP Unit, para o Java a gente tem o JUnit, para o Node tem vários, mas o Jest é um dos mais utilizados, a gente tem o NUnit para o .NET. Então, são ferramentas que aplicam esses conceitos e permitem tu criar testes usando elas.